A paz do Senhor a todos. Hoje estou gravando este vídeo para falar sobre a autoridade da igreja. A igreja está perdendo autoridade. Veja por quê. Nesse vídeo eu mostrarei algumas coisas que está fazendo a igreja perder a autoridade. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos a igreja recebendo de Deus uma grande autoridade, que de autoridade delegada, nós podemos dizer uma autoridade suprema, porque nós vemos na Bíblia Jesus falando que se a igreja ligasse alguma coisa na terra, seria ligada no céu. Se ela desligasse alguma coisa na terra, seria desligada no céu. Veja que a autoridade que a igreja recebeu foi grande. E nesses últimos dias a gente estamos vendo a igreja, aparentemente, perdendo essa autoridade. Tem que haver um porquê. E analisando o contexto, eu descobri o porquê que a igreja está perdendo a autoridade. A igreja só tem um motivo para a igreja perder a autoridade. Porque a autoridade foi delegada por Deus. E ninguém tira essa autoridade. Mas existe algo que tira essa autoridade. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. É sobre o porquê a igreja está perdendo a autoridade. Porque, como eu falei, só tem uma coisa que tira a autoridade da igreja. Chama-se pecado. E pecado é uma coisa que hoje já está sendo normal. Mas eu vou mostrar alguma coisa que está tirando a autoridade da igreja. Por causa disso, a igreja está perdendo a autoridade. Nós estamos vendo que o que a igreja está fazendo não está batendo com a Bíblia. A Bíblia diz: se o que nós pedirmos seria feito. Mas isso não está acontecendo. O porquê? Deus mudou, Jesus mudou, o Espírito Santo mudou? Não, eles não mudaram. Quem mudaram foi os cristãos. A má qualidade dos cristãos de hoje é o que está tirando a autoridade da igreja. Os cristãos hoje estão perdendo a essência de cristão. Está perdendo a imagem principal de um cristão. Os cristãos hoje são cristãos de más qualidade. Por que eu digo isso? Porque se você alguém que vai numa festa mundana, lá eles estão vendo um crente. Se eles vão num rodeio, por exemplo, lá está os crentes, entre aspas. Os cristãos, os crentes, estão
aceitando coisas que a Bíblia, a palavra de Deus, não aceita. Se você vai numa roda de escarnecedores, lá você vê pessoas que estão na igreja, que estão falando na igreja, testemunhando. Você vê, se você for numa mesa, num cassino, você vê um cristão com carta de baralhos na mão, jogando. Você vê hoje em dia. Você vê um cristão que diz cristão, diz crente em Jesus, disputando um bingo. E bingo nada mais é, nada menos, nada mais do que jogo. Aí você me pergunta, mas aonde que está condenado o jogo na Bíblia? Eu te faço uma pergunta. O que é jogo para você? Jogo é uma disputa. O jogo em si não está condenado na Bíblia. Mas a disputa sim. Está condenado. A porfia é condenada. E a Bíblia diz que é obra da carne. E cristãos hoje, até mesmo cristão que nós consideramos não normal, um pregador da palavra que vive em cima de púlpito, disputando um bingo no meio de pecador. Isso vai afastando ele de Deus. É isso que faz afastar o homem de Deus. E quando o homem afasta de Deus, a igreja perde. Porque a igreja perde a autoridade. Porque a autoridade da igreja está no cristão. Deus deu para o cristão. Os cristãos é que formam a igreja, o corpo de Jesus. Então, se nós não afastarmos dessas coisas, a igreja vai perder a autoridade. Porque disse a Bíblia que Deus, ele não ouve um pecador. Se a pessoa está envolvida com essas coisas, ele está se afastando de Deus. E se ele afasta de Deus, não tem como Deus usá-lo, porque ele está distante. Ele tem que aproximar de Deus. Então essas coisas, jogo, afasta o homem de Deus. Perde a comunhão com Deus. E ele perdendo a comunhão, ele perde a autoridade automaticamente. Não tem como a gente dizer uma pessoa que está numa mesa, você vê ele disputando um bingo, e se ele perder, ele sai dali com raiva. Não tem como ele sair dali e orar por uma pessoa e a pessoa ser curada. Não tem como. Você pode falar, mas a gente cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas é para quem crê. Essas pessoas que estão fazendo essas coisas, está mostrando que eles não crêem. Porque se a Bíblia mostra que está errado, e a pessoa está fazendo, é porque ele não está crendo. É por isso que ele não faz. É porque ele não crê na palavra de Deus. Está perdendo a autoridade porque não está crendo. Está fazendo coisas que a Bíblia está condenando, pensando que, falando até que não tem nada a ver. Os cristãos hoje, as qualidades estão de má qualidade. As mulheres hoje estão cortando os cabelos. E a Bíblia diz, a Bíblia condena isso. As roupas das cristãs hoje é uma roupa indecente. Não é uma roupa decente, como disse a palavra de Deus. Eu não estou condenando o tipo de roupa, a roupa em si. Calça, por exemplo, que a igreja condena a calça, a Bíblia não dá essa base para nós condenar uma calça. O que ela condena é uma calça indecente. É uma saia indecente, um vestido indecente. É o que a gente vê as nossas irmãs hoje
As roupas são muito indecentes. Vestidos curtos, ralos, sem mangas, mostrando o corpo. Isso é roupa indecente. Para que condenar calça para as irmãs e liberar um vestido indecente? Está de conta com a Bíblia. Está perdendo autoridade aí. Eu duvido se uma irmã com a roupa indecente, curta, sem manga, se ela tem coragem de orar e expulsar um demônio. Ela não tem. Por quê? Ela está vendo que a roupa dela não está decente. Então, meus amigos, é isso que está tirando a autoridade da igreja. É por causa disso que a igreja está perdendo a autoridade. Jesus falou na parábola do semeador que os cuidados deste mundo sufoca a palavra. A autoridade da palavra fica sem, a palavra em si perde a autoridade por causa da má qualidade dos que se dizem cristão hoje. É uma vergonha no nosso meio. Eu me sinto envergonhado. Por quê? Até mesmo dentro da igreja não tem mais referência. Tanto você vê na rua, como você vê dentro da igreja. E nós precisamos fazer essa diferença. Para a igreja ter autoridade bíblica, autoridade delegada por Deus, nós precisamos de estar de acordo com a palavra de Deus. Condenando aquilo que a Bíblia condena e não condenando aquilo que a Bíblia não condena. Mas na frente eu vou gravar outros vídeos. Eu vou falar de mais coisas que está fazendo a igreja perder a sua batalha.